A SAF do esporte pode ser algo semelhante, por exemplo, ao que faz o Fortaleza. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre como funciona esse modelo do outro leão, desta vez do Fortaleza, e que o próprio Yuri Romão, presidente do esporte, já elogiou nessas novidades do esporte, com a assembleia já marcada também para a votação e a definição de um novo estatuto e, consequentemente, também o esporte podendo se transformar em uma SAF. Qual é o melhor caminho que fez de certo o Fortaleza? Alguns pontos também que já se assemelha ao próprio esporte e no enredo geral, a maneira esportiva do Fortaleza fazer, que eu penso que em alguns aspectos o esporte pode sim se espelhar para o lado positivo. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e conferir a minha playlist do esporte que eu vou deixar para vocês na tela final. Aqui na minha meta do YouTube é falar sobre os clubes fora do eixo do país, nesse canal sobre o esporte. Tem também o meu canal do Goiás, que ele chama Goiás News, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e tem um Black Cartel também, lá a gente fala sobre o Vitória, Paysandu, Remo, Santa Cruz, quando com a sua inscrição também os nossos outros projetos aqui do YouTube, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a SAF do esporte, um assunto que vem avançando nos últimos dias, já com a Assembleia Geral marcada para aprovação, ou não, do novo Estatuto do Esporte, que aí sim já prevê, dentre outras coisas, o aval, vamos dizer assim, para a transformação em uma SAF. Eu vejo como um caminho natural para todos os clubes aqui no Brasil, até falei em outro vídeo sobre o esporte a respeito desse assunto. Para mim é um caminho que qualquer clube, infelizmente, tem que seguir. Por que eu digo infelizmente? Porque a forma associativa onde os clubes hoje estão inseridos, com dinossauros do futebol, diretoria já muito antigas e ultrapassadas há pelo menos 20 ou 30 anos, seguindo no poder do clube. Não falo somente do esporte, eu penso que até o Yuri Romão é um bom presidente, mas muito aquém, assim como eu também sou muito aquém, você provavelmente que está me assistindo, para ter um cargo desta magnitude em um clube da grandeza do esporte, Para mim teriam que ser pessoas profissionais em cada um dos setores e não indicações, votações, conselho, enfim, isso para mim não funciona mais, e eu sou uma pessoa muito descrente com os dirigentes aqui do futebol brasileiro. Então, obviamente que tem SAF boa, obviamente que tem SAF ruim, mas eu prefiro correr esse risco, abrir essa oportunidade, essa porta para uma chance de SAF, do que continuar no modelo atual, e isso vale para qualquer clube, não falo somente do esporte, mas para o Goiás, o Vitória, o Coritiba, o Corinthians, que seja, tem sim que se transformar em uma SAF. Para mim é o único caminho, ainda mais se tratando de um país corrupto como é o Brasil. Falando sobre a questão do Fortaleza, talvez uma das exceções assim extremas aqui no nosso país, e não só do Brasil, mas talvez do mundo também, a forma que o Fortaleza foi gerido nas últimas temporadas pelo Marcelo Paz é uma coisa de tirar o chapéu. A gente vê isso no Atlético Paranaense por muito mais anos, ali com o Petraglia, ele agora já conseguindo descentralizar o poder, fez tudo certinho com o Atlético também, e o Fortaleza sendo um bom exemplo para o esporte no Nordeste do país. O próprio Yuri Romão, ele elogiou esta condução do clube para se transformar em uma SAF, e as principais diferenças, vamos dizer assim, da SAF atual do Fortaleza, os principais tópicos é um modelo empresarial buscando um crédito facilitado, ou seja, buscando empréstimos, por exemplo, com outras instituições, além de bancárias, e reduzindo também o valor do empréstimo, porque os clubes aqui no Brasil eles têm uma fama muito ruim, injusta, de mal pagadores. Então, quando um banco, uma instituição financeira empresta um dinheiro para os clubes de futebol, aquele valor, aquele juros é enorme, enquanto, por exemplo, com a transformação desta nova ordem do Fortaleza, ele pode ter acesso a créditos mais facilitados. Da mesma maneira, o clube ele promove uma gestão mais estável dentro da sua diretoria e remunera os seus dirigentes, assim como o novo Estatuto do Esporte também prevê a criação de um cargo de um CEO. No Fortaleza tem isso também nesse modelo de SAF, que será revisto a cada 3 anos e oferece 10% do capital da SAF para sócios torcedores exclusivamente. Esse tópico aí eu acho interessante também do Fortaleza, algo que a gente ainda não viu aqui no Brasil. Eu acho que tem alguns exemplos assim, se eu não estiver enganado, no futebol alemão, onde o Fortaleza ele tem essa ideia de oferecer 10% do capital da SAF exclusivamente para os sócios torcedores do clube, que poderia ser como uma ação, assim como você pode comprar uma ação, sei lá, da Coca-Cola, da Apple ou da Samsung, você poderia comprar também o sócio torcedor, uma SAF, uma parcela, uma ação da SAF do clube também. Eu acho que isso é sim legal, além de poder ser um ativo econômico, também coloca mais intimidade
dá mais chance para aproximar o seu torcedor, algo que a gente vê cada ano que passa, os clubes do Brasil parece que querem mais distanciar a sua torcida. Então, esses tópicos do Fortaleza, um CEO, né, a cada 3 anos sendo revisto, isso está previsto também no Estatuto do Esporte, promover uma gestão mais estável e também remunerar os seus dirigentes, isso é a ideia também do esporte com o novo Estatuto, no modelo empresarial. E tem outro tópico também do Fortaleza, em caso de venda minoritária, ou seja, 49,9%, precisa ter 3/4 dos votos favoráveis na Assembleia Geral. Então, se for uma venda minoritária, precisa ter esta aprovação. Assim, para o Fortaleza, eu penso que até funciona bem, porque o Fortaleza ele é sim um clube que está sendo bem gerido nos últimos anos. Mas, se a gente pegar no enredo geral aqui do Brasil, se deixar para ter conselheiro votando a favor ou contra a SAF, você pode ter certeza que 90% vai votar contra, porque obviamente não quer deixar o poder, né, perder o poder assim facilmente. Lembrando que a SAF ela cuida principalmente, né, do futebol, a questão da associação no quesito de estádio, estrutura, patrimônio, história, escudo, isso não é alterado. Aí sim eu concordo de você ter um modelo associativo para cuidar do clube, tá? Do clube. Eu penso que isso também poderia ser terceirizado, enfim, mas a gente sabe que não vai acontecer. Então, beleza, deixa essa parte com a associação, com os conselheiros, tendo também os debates. Pode ainda continuar tendo um presidente da associação, show de bola. Mas no que tange a futebol, para mim essa ideia de um presidente dar pitaco em tudo, em contratação, em renovação contratual, em patrocinador, sendo que não entende nada disso, tá? E não pensa o clube há mais anos. O dirigente que está ali, ele está olhando para o próprio umbigo. Eu não falo isso só do Yuri Romão, não é uma mensagem exclusivamente aqui para o esporte, não. Eu falo isso em todos os vídeos que eu gravo aqui no canal também, porque não funciona mais. Para esse modelo associativo, seja para o esporte, para o próprio Fortaleza também. É um clube ajeitado? Mas se o Fortaleza continuar no modelo que ele é gerido hoje, para daqui 15 anos, sem SAF, também não vai conseguir sair do lugar. Assim como, por exemplo, outros clubes que eram bem geridos, o próprio esporte, na década de 90, começo dos anos 2000, o Goiás também, que era a sensação dos clubes regionais aqui do Brasil, conseguiu ficar na Série A entre 2000 a 2010 e fazendo boas campanhas na Copa do Brasil. Hoje o Goiás também é um clube perdido no futebol brasileiro. Então, para mim, esse é o único caminho viável para os nossos clubes, né? Vamos colocar assim, você torcedor do esporte, do Vitória, do Santa Cruz, do Coritiba, do Goiás, do Ceará, do Atlético Paranaense, eu vejo que é o único caminho também. Outro aspecto importante também é que o próprio presidente Yuri Romão, ele é sim favorável à ideia de SAF, até mesmo em entrevista ao portal Itatiaia, ele falou que não vê outro caminho, né, para o esporte a não ser esse rumo. Então, pelo menos nisso, o Yuri Romão tem os seus defeitos, os erros nas suas administrações agora nos últimos anos pelo esporte, mas pelo menos é um mandatário que consegue enxergar mais o longo prazo, vem reduzindo as dívidas, é favorável à mudança do estatuto, é favorável à SAF, nisso daí me agrada, tá? A conduta do Yuri Romão e penso que é o caminho sim ideal para o esporte. Sobre valores, é sim difícil, né, a gente mensurar, mas como eu coloquei em outro vídeo também, depende de quantos anos que esse valor será investido. Por exemplo, hoje, para mim, um valor justo que seria para o esporte, o mínimo seria R$1 bilhão por 10 anos de investimento exclusivamente no futebol, tá? Então, se fosse eu colocar R$1 bilhão por 10 anos, daria R$100 milhões no mínimo para o futebol, além daquilo que o clube fatura. Então, o esporte poderia ter, por exemplo, um investimento de 150, 200 milhões de reais por temporada. Menos do que isso, tá? Se for uma coisa, por exemplo, R$1 bilhão para 20 anos de investimento e ainda considerando melhorias de centro de treinamento, categoria de base e, sei lá, uma reforma da Ilha do Retiro, pode até ter bons planos, mas o valor ele é pouco, né? Igual, por exemplo, o Cruzeiro ele foi comprado por 400 milhões. Parecia pouco naquela época, de fato é, mas estava incluso esses 400 milhões no investimento até 2026, ou seja, em 5 temporadas. Ainda é pouco, mas, por exemplo, esse valor inicial da SAF, igual tal clube foi vendido por 1 bilhão, 1 bilhão e meio, este valor, ele é a quantia que será investida no clube, e não uma grana que fica parada ali, que vai para cofres de dirigentes, conselheiros, nada disso, tá? É um investimento dentro do clube também. Então, para mim, um valor justo para o esporte, acho que o esporte pode beirar uma casa de 1 bilhão e meio de reais tranquilamente, mas para mim seria nesta conduta aí, algo na faixa de 1 bilhão de reais em 10 anos de investimento,
Do próprio Bahia, se eu não estiver enganado, também foi algo nesse sentido, né? E você pode ver, pode não parecer, nossa, mas vai aumentar mais 100 milhões por ano, pode não parecer tanta coisa assim, olhando já que o esporte gasta 50 milhões. Só que diferentemente de um clube no modelo associativo, a SAF ela tende a ser mais profissional, ela busca nomes mais coerentes no mercado, tanto de técnico, dirigente de futebol, a parte administrativa, a parte fisiológica do clube, a parte estrutural e, consequentemente, o resultado dentro de campo. Mesmo em clubes que são SAF, com o mesmo orçamento de clubes que não são, você pode ver que a coisa ela sai melhor, ela sai mais organizada porque tem alguém que está mandando ali. Então, quando tem alguém que pode perder dinheiro, você pode ter certeza também que ele não vai fazer de qualquer jeito. Diferentemente dos modelos atuais aqui do Brasil, onde se o clube ficar na Série B, na Série C ou na Série A, o presidente não vai perder R$1, tá? E isso, obviamente, se tratando de ser humano, se você não tiver a chance de perder ou ganhar algo, dificilmente você vai se motivar. Tá? Essa é a minha opinião também e o raciocínio sobre a SAF. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir a playlist do esporte que eu vou deixar na tela final. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!